Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mateus Invest. E hoje vamos iniciar uma série de vídeos a respeito das stocks, que nada mais são do que as ações americanas. Então, essa primeira parte do vídeo vai ser mais voltada para os fundamentos das stocks, né, uns conceitos gerais que vocês precisam saber. O segundo vídeo vai ser mais focado na análise dessas stocks, que não foge muito do que nós já vimos nos vídeos de fundos imobiliários, ações e REITs, ok? E por último, um último vídeo mais focado a respeito da rentabilidade dessas stocks aí nos últimos anos, para você ter uma noção de como elas performaram e de como o mercado acionário americano performou aí ao longo dos últimos anos, ok? Então, vamos iniciar, né? Nesse primeiro vídeo, nós vamos ver esses cinco principais pontos, que são o que é um estoque, por que investir, os tipos de estoque, riscos e desvantagens e os principais pontos a respeito da tributação, beleza? Na parte 2, como eu falei, como analisar esses estoques e provavelmente numa parte 3, os gráficos aí de rentabilidade, como investir, né? Um passo a passo de como você pode começar a investir nessas estoques, beleza? Então vamos lá, o que é uma estoque? Como eu falei, nada mais é do que uma ação de uma empresa americana. Ela é a palavra em inglês para ação, ok? Ao comprar uma, você passa a ser dono de uma fração da empresa listada na Bolsa Americana, né? Bolsa ali NIS ou Nasdaq, ok? No vídeo de REITs eu falei, né, que REITs também são ações, né? Também são estoques, porém eles são ações de empresas especificamente do mercado imobiliário americano. Já as stocks contemplam todas as ações, que vão desde o REITs até as ações de empresas de outros setores, né, como de tecnologia, consumo básico, energia e etc. Beleza? E basicamente, né, você compra uma fração da empresa, né, você vira sócio da empresa, não é uma aposta não é aposta nem empréstimo. Você compra um pedaço do negócio e participa do resultado. Você ganha de duas formas: na valorização das cotas, né, das ações, conforme você vai mantendo elas em carteira ao longo do tempo, e através dos dividendos que são pagos, né, através da distribuição dos resultados que essas empresas geram, proporcional à quantidade de cotas que você tem, beleza? Tudo em dólar, o preço é dividido, o preço, dividendo e o resultado são tudo em dólar, beleza? O câmbio vira parte do seu retorno. Ou seja, como eu falei no vídeo sobre REITs, né, a valorização do dólar ao longo do tempo e também a desvalorização, ok? Faz parte do potencial retorno que você pode ter investindo lá fora, ok? Na prática, comprar uma ação da Coca-Cola te torna sócio da Coca-Cola. Pequeno, mas é sócio, ok? Com direito à mesma fatia de lucro por ação, ou seja, o retorno que você tem é proporcional à quantidade de ações, né, de estoques que você tem, que qualquer fundo bilionário recebe. Ou seja, o fundo bilionário tem várias ações, várias cotas, ele recebe um percentual do lucro na forma de dividendo, que é igual ao percentual do lucro na forma de dividendo que você recebe, dada a quantidade de cotas que cada um tem, beleza? Um comparativo aqui entre estoque, né, BDRs e ações brasileiras, ok? Ação negocia na B3, que é a bolsa aqui do Brasil, né? Localizada em São Paulo. BDR também, né? Negociada na B3. E a estoque é negociada na NIS ou na Nasdaq, bolsas dos Estados Unidos, ok? A moeda, tanto do BDR quanto da ação, é em real. O BDR, porém, tem o câmbio embutido, ou seja, como a BDR, como está escrito aqui embaixo, né? Você tem um recibo. A BDR nada mais é, eu expliquei isso no vídeo de REITs, né? Ela é um título. Você compra um título que garante você a ser proprietário de determinadas ações ou REITs, entendeu? Ou seja, você não está comprando a estoque propriamente dita, você está comprando um título que diz que você tem o direito àquelas estoques, ok? Mas você só tem o título, você não tem as estoques de fato, né? E isso inclui o câmbio, né? O câmbio vem embutido. Como assim, Matheus? Quando você compra uma BDR da Microsoft, por exemplo, né? Que é, por exemplo, acho que é MSFT 34, eu acho que é a BDR da Microsoft.
você está comprando um título que diz que você tem direito a estoques da Microsoft, ok? Vamos supor que a estoque da Microsoft num dia em questão não variou, zero, ficou no 0 a 0. As ações da Microsoft, os estoques da Microsoft não valorizaram. Porém, o dólar subiu. Quando diz que o câmbio está embutido, quer dizer que essa subida do dólar vai estar embutida nessa BDR que te dá direito às estoques da Microsoft. Ou seja, mesmo as estoques da Microsoft tendo subido 0%, se o dólar subiu 1% que seja, você vai ter uma valorização do câmbio, ou seja, do valor em real que você tem ali na BDR, proporcional à subida do dólar. Ou seja, é como se chama de dupla exposição, né? Você está exposto ao dólar e está exposto às ações, às estoques da Microsoft. Ok? Então, isso que quer dizer o câmbio embutido na BDR. Você tem a valorização ou desvalorização tanto pela ação do dólar, ou seja, do câmbio, quanto das estoques a qual você é titular. Beleza? Você é sócio, ações, aqui no Brasil, sim, né? BDR, não, como eu falei anteriormente, você tem um recibo que diz que você tem direito às estoques, mas você não tem as estoques de fato, beleza? Estoque, você é sócio de forma direta, ok? Dividendos, Brasil isento de imposto de renda hoje até um determinado valor, tá? Eu expliquei isso em vídeos anteriores. BDR, você não tem direito a dividendo, tá? Não, perdão, li errado. Chegam já com a retenção dos Estados Unidos, ou seja, com BDR você tem você recebe os dividendos já com a retenção do imposto de renda na fonte nos Estados Unidos, beleza? E estoque, mesma lógica, você recebe os dividendos, ok? Com a retenção lá de 30% já nos Estados Unidos, ok? Ganho de capital, no caso, tributação no ganho de capital. Você tem aqui no Brasil 15% de tributação no ganho de capital na venda, né, das ações, a partir acima de 20 mil. Ou seja, quando você vende ali, você tem um lucro na venda de 20.001 reais, por exemplo, você paga 15% em cima desse lucro que excede os 20 mil, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou escrever aqui embaixo. Ok? Eu acho que no vídeo de ações eu não falei a partir de quanto que era a tributação, se era a partir do que excede os 20 mil ou se era contando os 20 mil. Eu escrevo numa caixa aqui embaixo, beleza? Só para não ficar uma informação errada. Ok? BDR. Você tem a tributação de 15% sobre a venda também, quando tem lucro, de 15% e não tem isenção, tá? E a estoque é a mesma lógica. Você tem a tributação de 15% na venda, não tem mais isenção. Antigamente, se eu não me engano, era até 35 mil, a gente vai ver num ponto mais aqui à frente. E é tributado na declaração que agora é anual. Beleza? Por quê? Porque agora é anual? Porque essa regra mudou. Antes você tinha que fazer uma declaração meio que mensal para ter essa tributação em cima de toda operação mensal que você fizesse com lucro acima de 35 mil. Agora foi simplificado, é uma declaração anual que você faz, excedendo ali os 35 mil, você cai na regra de pagar os 15%, ok? Custo de câmbio, ações aqui no Brasil não tem, até porque as ações são aqui no Brasil mesmo, né? Você não tem operação de câmbio. BDR está embutido no preço, ou seja, quando você vai negociar uma BDR, já tem o custo de câmbio embutido, ou seja, você já vai pagar o custo de câmbio. E estoque, você tem o spread que é cobrado ali, que você vê na corretora, um campo escrito spread, que é que o banco te cobra, basicamente, para fazer a operação do câmbio, mais o IOF de 1,1% sobre ali o valor do dólar na hora que você compra dólar para fazer a operação de câmbio. Inclusive, se eu não me engano, no vídeo de REITs, eu passei uma informação desatualizada para quem está assistindo aqui. Lá eu falei que era de 0,35 a 1,1. Essa regra mudou ano passado, tá? Agora é de 1,1 para a conta de investimentos a 3,5% de cobrança de IOF na conta global. Ou seja, você que é investidor, mesma lógica que eu falei no vídeo de REITs, dê opção sempre por comprar dólar na conta de investimento e usar ela para investir, afinal ela é conta de investimentos, ok? Justamente para não pagar mais IOF do que o necessário, beleza? Ação, melhor para quem quer renda em real, né? Valorização ali do preço em real, né? Na moeda real. BDR, quem quer exposição internacional, mas sem sair da B3, ou seja, uma maneira mais fácil, mais simplificada de investir lá fora, mas sem sair da B3.
E estoque, quem quer patrimônio em dólar, ou seja, quem quer ter exposição direta em dólar. Matheus, o que é o melhor? Para você ter uma exposição internacional de fato, o ideal é que você tenha conta numa corretora que te permita ter a exposição internacional de forma direta. Beleza? Eu, particularmente, não recomendo você usar os BDRs, porque o BDR, primeiro, que ele é um título, né, que diz que você tem direito àquelas estoques, né, mas não necessariamente você tem o direito. Pode acontecer alguma coisa com a corretora ali onde você compra, você acabar perdendo. Tem travas, tem regulação ali que te dão alguns direitos para isso acabar não acontecendo, mas você não está diretamente exposto. E outra coisa, o seu dinheiro não está fora do Brasil. A intenção de você investir nos Estados Unidos ou qualquer outro país que seja é você tirar o seu dinheiro do Brasil para evitar o risco de ruína completa. Como assim, Matheus? Se, por exemplo, o Brasil vir à falência, ter uma crise econômica, corretora começar a fechar, banco começar a fechar, e o governo começar a falir, por exemplo, você não tem como essas travas de segurança, essas regulações garantirem o seu capital, o dinheiro que você tem aqui dentro. Se ele está lá fora, pelo menos você tem um dinheiro segurado lá fora e você só vai perder ele se você realmente der o azar daquele outro país também entrar numa crise econômica severa. Beleza? Então, o ideal é que você realmente mande esse dinheiro para fora do Brasil, para você ter essa segurança a mais, ok? Por que investir em estoques? Né? Quatro motivos de investir em estoques. Então, o primeiro é proteger o patrimônio da moeda, ou seja, é você ter o dinheiro fora do Brasil e não só atrelado ao real. Né? Por exemplo, o dólar saiu de R$ 1,84 em 2011 e chegou na verdade, chegou até 6,30 no início de 2025, se eu não estou bem enganado. Mas na média ele fechou ali em 2,45 no final de 2025. Beleza? Ou seja, isso dá, em termos de fechamento anual, ou seja, considerando o quanto saiu do final de cada ano, e é isso mesmo, eu até coloquei escrito aqui embaixo, ó, período 31 de 12 de 2012, ou seja, fechamento de 2011, e o fechamento de 2025 é 31 de 12 de 2025. Porém, vamos lembrar que eu acho que em janeiro, fevereiro ou março de 2025 o dólar chegou a 6,30. Então, se a gente considerasse isso, foi até maior a subida do dólar ao longo do tempo, apesar de que agora ele está num patamar mais baixo, né? Então, considerando essa valorização do dólar em 14 anos, é uma média de 8,08% ao ano. A gente pode arredondar para 8%, considerando que o dólar hoje, no dia da gravação desse vídeo, está em torno de R$ 5,09, R$ 5,10, beleza? Então, seria uma valorização média de 8% ao ano, ok? Isso é muita coisa, só por você estar exposto em dólar. Não estamos falando aqui nem de valorização das estoques propriamente ditas, ok? Motivo 2, ser sócio das maiores empresas do mundo. Querendo ou não, gostando ou não, as maiores empresas do mundo são os Estados Unidos. Inclusive, o top 10 tem empresas como, por exemplo, a própria Microsoft, Google, que basicamente a receita anual delas equivale ao PIB de países, inclusive acho que até do próprio Brasil. Entendeu? Então, a receita anual dessas empresas supera o PIB de países grandes. Entendeu? Então, isso é um dos motivos para você investir lá fora. Você está exposto, você está investindo nessas maiores empresas do mundo. Beleza? Retorno histórico consistente. Agora a gente está falando da junção da valorização do dólar com a valorização das estoques americanas, né? O S&P 500 rendeu, o S&P 500 que eu falei no vídeo de REITs, ele é um índice das 500 maiores empresas americanas, ok? Esse vídeo tá difícil para gravar, eu tô errando as palavras direto, perdão, tá, pessoal? Como eu falei lá no primeiro vídeo do canal, eu não ensaio, tá? Eu faço o roteiro, eu leio as informações do roteiro, eu coloco elas aqui, altero algumas coisas e depois eu venho gravar o vídeo, beleza? Não tem ensaio, não. Tanto que quando eu vejo, depois eu reassisto o vídeo para ver se está tudo correto e adicionar informações, às vezes eu vejo o erro e coloco nas caixas escritas abaixo, beleza? Então, voltando ao principal. Retorno histórico consistente, né? O S&P 500 rendeu 14,84% ao ano em dólar. Nos últimos 14 anos, 24,12% em reais. Ou seja, quando você soma o rendimento
do SP 500 em dólar, com a valorização do dólar, converte para real, é isso que isso aqui quer dizer, tá? Você tem uma valorização de 24,12% ao ano em reais de 2012, do final de 2011 ao final de 2025. Entendeu? Então é uma valorização muito grande. Porém, isso não se deu em linha reta. Teve anos que essa valorização foi superior, positiva demais, superior a esses 24%, e teve anos que a bolsa americana fechou no negativo, ou seja, ela desvalorizou, ou seja, inclusive aqui nesse roteiro vocês vão ver que tem exemplos disso, beleza? De anos que ela desvalorizou 18%, ok? Por último, diluir o risco do Brasil, meu Deus, diluir o risco Brasil, né? Efeito de eleição, como a gente está vendo esse ano, quem investe aqui está vendo como a Bolsa brasileira está meio que num marasmo de lateralizar. Justamente um dos principais motivos é eleição, juro e política fiscal. É até engraçado, né, que eu não fiz isso assim para criticar o Brasil, mas é porque realmente é o que está acontecendo nesse ano, entendeu? Então a gente vê os efeitos. Inclusive, um momento como esse no Brasil é um momento até bom para se aportar pensando no longo prazo. Por quê? A eleição vai passar, independente de quem ganhar, a não ser que venha uma crise econômica por qualquer motivo ou uma loucura política, né? Mas o Brasil é aquele país que vai sempre naqueles trancos e barrancos, nunca acontece nada muito sério mesmo, às vezes acontece uma doideira, tipo um Joesley Day, esses dias atrás aí teve o Flávio Day, mas acaba abrindo oportunidade porque, na verdade, pessoal, acaba não impactando as empresas, né? A não ser quando é uma mudança política regulatória. Aí pode favorecer ou desfavorecer as empresas, mas no longo prazo elas tendem a se adaptar a crescer. Beleza? Ou seja, eu falei tudo isso para dizer que às vezes um momento como esse é um momento para você olhar boas empresas com bom histórico de lucro e acabar investindo nelas pensando no longo prazo. Beleza? Longo prazo, como Matheus? No mínimo 2 anos até 10 anos. Tá? Então, esse é um horizonte que eu recomendo você ter para um período como esse. Ok? Diluir o risco Brasil, né? Ter parte do patrimônio fora, reduz a dependência só de um Brasil, só de um país. Como eu disse anteriormente, se o Brasil entra numa derrocada econômica e vai tudo à falência, o governo quebra, você ter dinheiro lá fora te garante uma chance para continuar vivendo, sobrevivendo e aumentando seu patrimônio ao longo do tempo, além de que isso potencializa, caso o Brasil continue da forma que ele sempre foi, né, a ter retornos maiores. Beleza? 2 vezes 8 vezes é o que o SP 500, vamos dizer, valorizou comparado ao Ibovespa dentro desses 14 anos. Ou seja, quando a gente pega a valorização do Ibovespa em 14 anos e compara com a valorização do SP 500, por exemplo, a gente vê que o SP 500 valorizou quase 3 vezes o Ibovespa no mesmo período. Ok? Vou tentar andar um pouco mais rápido, né? Eu sempre acabo prolongando muitos vídeos. Então vamos lá, os tipos de estoque. Basicamente, são 6, né? Sendo que um não exclui o outro. Uma determinada empresa, uma determinada estoque pode estar dentro de 2 ou 3 categorias dessas. Ok? Crescimento, né? Growth, são empresas que crescem rápido, reinvestem a maior parte do lucro e raramente pagam dividendo. Inclusive, as maiores empresas americanas, grande parte faz isso. Por exemplo, Nvidia, Amazon, Tesla, são empresas que costumam fazer justamente essa questão de reinvestir muitos investimentos para reinvestir muito o lucro para aumentar os investimentos, para direcionar o lucro para os investimentos e potencializar o crescimento da empresa. Ok? Value, ou seja, valor, né? Empresas de value investing, né? Negociam abaixo do que valem e normalmente são setores maduros, são empresas que exigem paciência, porque são empresas que normalmente têm receitas e lucros que crescem, mas crescem pouco, abaixo das empresas de crescimento, porque são empresas que já estão estabelecidas e não tem muito para onde crescer. Por exemplo, Berkshire, que é o banco lá, o banco do Warren Buffett, né? É um banco muito antigo. Então, é um banco que não tem muito para onde crescer, principalmente nos Estados Unidos, que é um país de economia muito forte. Ele tem para onde crescer, mas é um mercado que já está muito grande, já tem os diferentes setores, por exemplo, agro, tecnologia, já captaram muito ali de bancos, então não tem muito para esses bancos crescer.
entendeu? Então, são empresas de valor. Ou seja, o banco ali, no caso Berkshire, uma Amazon, uma Nvidia, sei lá, uma NextEra da vida, podem captar recursos nesse banco, tá? Mas elas já captam recursos nesses bancos, por exemplo, há muitos anos. Então, não tem muito para onde esse banco crescer as receitas dele, não tem muito para onde ele inovar produtos novos que ele possa criar para crescer. Ou seja, são empresas que vão ter a receita crescendo devagar ao longo do tempo, lucros crescentes ao longo do tempo, mas não vão crescer muito. Ou seja, são empresas previsíveis e são empresas que são necessárias para uma carteira de investimento, porque são aquelas empresas que, quando a economia vai bem, muito bem, elas vão continuar crescendo ali da mesma forma, devagar. Quando a economia vai mal, são empresas que, por vezes, continuam crescendo devagar, ou elas têm uma queda muito pequena comparada a empresas de tecnologia que ou performam demais quando a economia está crescendo, né? Ou caem demais quando a economia está caindo. Ou seja, são empresas que te dão uma previsibilidade, uma segurança na carteira, beleza? Dividendos, né? Dividendos são empresas que pagam dividendos ali, que elas têm uma política consistente de pagamento de dividendos. Normalmente são empresas também que não vão crescer muito ao longo do tempo, então elas já vão ter uma política de dividendos mais consolidada. Por exemplo, Coca-Cola, que é uma empresa muito antiga, a Coca-Cola não tem muito para onde crescer. Eles podem até tentar lançar novos produtos, etc., mas é uma empresa que já atinge grande parte do mundo. Então, o crescimento através de novos produtos, etc., não vai ser. É difícil ser grande, entendeu? Então, são empresas que já estão mais consolidadas e que têm uma política de dividendos mais previsível, ok? E se você for parar para analisar, por exemplo, geralmente as empresas de velho, elas também são empresas de dividendo, ok? Então, normalmente se encaixam nesses dois, né? E tem outros exemplos, Johnson Johnson e P&G, beleza? Blue chip são empresas de primeira linha, ou seja, são grandes empresas. Inclusive, blue chips, normalmente elas são empresas que vão se enquadrar como blue chip, velho e dividendos ainda. Tem empresas que encaixam dentro desses três. Então, são gigantes consolidados no setor, né, líderes de setor e muito líquidas. Apple, Microsoft. Então, geralmente, quando você pega o S&P 500 para olhar ali, muitas daquelas empresas que você vê dentro do S&P 500, inclusive, eu vou fazer uma coisa que eu não tinha previsto nesse vídeo aqui, que é o seguinte, ó. Acho que se vocês pesquisarem assim, ó, empresas S&P 500, já estou dando uma dica que eu não tinha nem pensado para esse vídeo, tá? Vocês vêm aqui, ó, tá vendo aqui, ó, TradingView, componentes índice S&P 500. Isso aqui é uma coisa que eu olho de vez em quando eu quero procurar analisar alguma empresa que está no S&P 500. Quando você abre aqui, ó, vai aparecer essa listagem das empresas do S&P 500 em ordem de valor de mercado, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano é isso. Ó. Aí vocês vêm aqui, ó, primeiro, Nvidia, ou seja, a maior empresa do S&P 500, é isso mesmo, valor de mercado, 5,42 trilhões de dólares é o valor da Nvidia. Então vocês conseguem vir aqui e olhar, e normalmente essas empresas, essas blue chip, grande parte delas são empresas que estão aqui nos primeiros, no ranking do S&P 500, entendeu? Então, por exemplo, o Walmart é uma, e o Walmart é um setor dos Estados Unidos que seria o de varejo aqui no Brasil, que funciona relativamente diferente aqui do Brasil, né? Eu, por exemplo, não gosto do setor de varejo aqui do Brasil, mas o setor americano funciona numa lógica completamente diferente por motivo de renda do americano, que é muito superior ao do brasileiro. Então, o setor de varejo consegue ter lucros aqui no Brasil e crescer de forma consistente. Já no Brasil, perdão se eu falei Brasil antes, eu quis dizer Estados Unidos, tá? Já no Brasil, o setor de varejo é um setor que não cresce e corriqueiramente dá prejuízo. Né? A gente vê as empresas aí como Casas Bahia, Magalu, sempre num marasmo ou dando prejuízo e etc. Né? Então, toda essa volta que eu dei é para dar essa dica de como você consegue ver empresas do S&P 500, né, que vão entrar, justamente, boa parte vai entrar naquela questão de growth, né, que eu falei aqui, na questão de growth, né, growth, velho, algumas dividendos e blue chip, né, sendo que boa parte dessas vai entrar em velho, dividendos e blue chip, ok? Então, continuando, por tamanho, a gente tem as large caps, mid caps e small caps, né?
Acima de 10 bi já entra como large, entre 2 e 10 bi já é mid cap, e as small cap são empresas abaixo de 2 bi, sendo que dólares, né? Sendo que quanto menor o tamanho de mercado, maior o risco. É engraçado, né? Você falar aqui large cap acima de 10 bi. Eu vou voltar aqui, aí você olha aqui a Nvidia 5,42 né? Então seria uma mega cap, giant cap, né? É bizarro como as empresas americanas são realmente fora da curva. Você vai comprar com as empresas brasileiras, o Itaú da vida, eu nem lembro quanto que ele tem, vale a mercado em dólares, né? Mas ele entraria ali com certeza como uma large cap, né? E por último, que são primos das estoques, né? Não são estoques necessariamente, aliás, os REITs são estoques, né? Mas de empresas ali voltadas para o setor imobiliário, como eu falei no vídeo anterior, e os ETFs, que eu vou falar mais a respeito em um vídeo específico sobre ETFs. O próximo vídeo eu falei que ia ser sobre ETF, mas vai ser sobre Bitcoin, para então chegar no vídeo dos ETFs, ok? E o ETF nada mais é do que uma cesta de ativos diversificada. Como assim? Por exemplo, quando você compra um ETF, já falei em outros vídeos, né? Você está comprando uma cesta de ativos, ok? Ou seja, esse voo aqui, ele replica o índice SP500. Ou seja, quando você compra esse ETF voo, você está comprando basicamente um pedacinho de todas essas empresas que tem aqui no SP500, ok? Então você está comprando um pedacinho da Coca-Cola, um pedacinho dessa Unity Health que eu não conheço, da Chevron, Home Depot, Morgan Stanley, que é um banco. Então você você compra uma fração de cada uma dessas empresas utilizando o ETF, ok? Então, quando você não quer perder muito tempo olhando, analisando empresa por empresa, você vai lá e compra um ETF que já vai te dar exposição a várias empresas, tá? Cresce ao longo do tempo. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, já dando uma introdução ao que vão ser os próximos vídeos também, beleza? Aqui, ó, acho que vai abrir, Isso, Vanguard, blá, 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 abrir gráfico, tá? Vocês vão ver, ó, isso aqui é um gráfico de preço, pessoal. Para quem não sabe, isso aqui é um gráfico de preço, tá? Ele vai mostrando como o preço do ativo caminhou ao longo do tempo. Então, vou voltar aqui, a gente está em 2026, tá bom, 2011 ali, acho que é desde o início dele. Olha como o preço desse ETF caminhou ao longo dos anos. Quem comprou esse ETF aqui deixa eu tirar uma medida aqui. Quem comprou aqui em 2011, ele estava mais ou menos ali, ó, $103. Vamos colocar, talvez seja um pouco menos, eu teria que dar um zoom para ver, tá? Isso aqui, olha como o preço foi sempre para cima. Óbvio, ele teve um momento de queda. Isso aqui é uma queda, isso aqui é uma queda, isso aqui é uma queda de preço, veio subindo aqui. Isso aqui é uma queda de preço, isso aqui é uma queda de preço. Inclusive, se a gente olha. Ah, não existia, não. Isso aqui é uma queda de preço. A queda da pandemia aqui, ó, que não foi nem tão grande comparada à subida, entendeu? Ó, uma subida de preço, uma queda aqui, acho que foi o período eleitoral, acredito que seja 2022, acho que foi. Não, foi não. A eleição foi 2024. Caiu até pouco na eleição. Então, vocês veem como que o preço subiu ao longo do tempo. Então, assim, às vezes, quando você não quer se expor, ficar estudando diversos ativos, né? Vocês podem simplesmente selecionar um ETF, ok? E ficar exposto nele ao longo do tempo. Vocês vão entender melhor a respeito disso quando eu fizer o vídeo de ETF. Mas isso foi só para mostrar como o preço de um ativo tende a crescer ao longo do tempo, ok? E o ETF é uma opção para quem, por exemplo, Matheus, não quero perder tempo analisando ativos, eu quero uma maneira fácil que o meu patrimônio vai crescer ao longo do tempo. Seleciona um bom ETF, ok, de ações, de REITs, seja do que for, de estoques, e vai aportando nele ao longo do tempo, que é isso que vai acontecer com o seu patrimônio. Inclusive, eu vou dar um outro exemplo aqui, vou voltar, ó, sair, beleza, vamos para esse pequeno. Eu vou na NVIDIA. Vocês vão ver como é que é bizarro, por exemplo, o gráfico da NVIDIA. Eu vou mostrar no próximo vídeo. Vocês verem como essas empresas crescem ao longo do tempo. Ó, tá? Ó, e assim, a NVIDIA foi um caso que quem comprou lá atrás, ó, olha só como olha o tempo que ela andou de lado. Ela andou muito tempo de lado.
ela veio começar a subir praticamente em 2017, mas cresceu e muito, exponencial. Ela saiu de conta aqui, ó, $4 para $200, entendeu? Então, assim, é só para mostrar como que essas empresas americanas crescem muito ao longo do tempo, às vezes elas demoram, tem empresa brasileira também que demora, mas uma hora elas acabam estourando, e é ideal que você tenha essa exposição no exterior, ok? Deixa eu ver o tempo de vídeo. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vou acelerar um pouquinho aqui para finalizar, tá? Todo estoque pertence a um setor, saber isso evita o erro mais comum do iniciante, tá? Aqui eu vou falar a respeito dos 11 setores, ok? Tecnologia da informação, aí tem os exemplos: Apple, Microsoft, Nvidia, saúde, Johnson Johnson, Pfizer, financeiro, JP Morgan, Visa, Berkshire, consumo discricionário, Amazon, Tesla, McDonald's, comunicação, Alphabet, que é o Facebook, né? Alphabet, que é o Google, Meta, que é a Tesla, Disney, indústria, Boeing, Caterpillar, UPS, consumo básico, Coca-Cola, P&G, Walmart, energia, Exxon, Chevron, no caso essas duas são de petróleo, Utilities, né, que era Energy, que é de energia, Duke, imobiliário, que são os REITs, né, que fazem uma parte dos setores que são divididos em outros setores, e materiais básicos, ok? Uma regra básica, né, prática importante, que inclui tudo que eu falei anteriormente em todos os vídeos, inclusive de renda fixa, ações, REITs, etc. O ideal é que você não passe de 25% em um único setor, senão você vai concentrar os seus investimentos no setor, e quando aquele setor tiver algum problema, porque quer que seja, a rentabilidade da sua carteira tende a cair muito. Então, o ideal é que você não concentre mais do que 25% em um determinado ativo. É óbvio, tem exceções. Às vezes você aloca num ativo que cresce muito. Por exemplo, quem alocou aqui em Nvidia, por exemplo, em 2017, né, sei lá, 18, 19, foi alocando em Nvidia, hoje, com certeza, independente do que foi aportando depois, a carteira está muito concentrada em Nvidia. Mas aí é uma exceção, porque a pessoa, teoricamente, aportou pouco, entre aspas, né? E o que é o ideal hoje? Ela ir utilizando os aportes e reaportes dela em outros setores e deixar a Nvidia quieta lá, que talvez em algum momento, dependendo do quanto que essa carteira dessa pessoa ficou, porque se ela saiu de $500 para 1 milhão, dificilmente ela vai conseguir redistribuir isso, né? Se ela não vender parte ali da Nvidia para realocar, entendeu? Mas esse seria apenas uma exceção, ok? Vantagens e desvantagens. Basicamente foi tudo que eu falei, tá? Patrimônio em moeda forte, né? Você vai estar alocado em dólar, né? Protege de crise, da desvalorização do real. Mercado mais líquido do mundo, você consegue comprar e vender as estoques no momento que você quiser, ou seja, é um mercado muito líquido. Empresas globais e maduras, muitas com décadas de dividendos crescentes, que são as chamadas dividendos aristocratas, né? Que são empresas que crescem o dividendo ao longo de muitos anos. Regulação forte, a SEC, ali, né, que é a CVM dos Estados Unidos, e a proteção SIPC de até 500 mil por conta. Essa proteção, até escrevi aqui embaixo, a maioria das pessoas não sabem, nem eu sabia antes de fazer essa pesquisa aqui, né? Ela cobre até $500 mil por conta, sendo até 250 mil dólares em dinheiro, ou seja, ele te protege contra a falência da corretora, ou seja, quando você tem dinheiro em uma corretora americana, esse Securities Investor Protection Corporation, que é uma organização não governamental, né? Se eu não me engano é isso, ele pode te ressarcir até $500 mil, ou seja, se a corretora que você tinha seus ativos faliu, ela não tinha ali trava de proteção, ela não conseguiu retornar o seu dinheiro, você não conseguiu vender os ativos, etc., o que quer que seja, ela foi à falência, essa fundação aí, né, essa organização pode te ressarcir em até $500 mil, ok? Custo baixo de entrada, né? Como eu falei no vídeo de REITs, você consegue comprar frações de ações ou dos REITs americanos. Desvantagem, mesma lógica que eu falei no vídeo de REITs, dividendo, né? Você é tributado 30% na fonte direta dos Estados Unidos. O câmbio, querendo ou não, você pode ter valorização do câmbio, mas pode ter desvalorização, ok? Ou seja, se o dólar desvalorizar e o real valorizar, você vai perder no câmbio, ok? E o contrário também, se valorizar em dólar e desvalorizar em real, você vai ter um ganho. Declaração mais trabalhosa, obviamente, ativos internacionais, a declaração do imposto de renda vai ser um pouco mais trabalhosa, um pouco mais difícil, você tem que declarar,
Imposto sobre herança, expliquei no vídeo de REITs, né, ali que é até esqueci o nome em inglês que se dá, né, você pode ter até 40% dos ativos taxados, caso você venha morrer, né, venha a falecer, esses ativos que estão lá a partir de US$ 60.000 podem ser até 40% taxados quando forem ser passados para os herdeiros, tá? Então, para isso, existem algumas estratégias que você pode fazer para diminuir esse imposto sobre a herança, tá? Dos ativos que você tem lá fora. Custo, que é o spread cambial ali que o banco te cobra, e o IOF, ou seja, tem custo para aportar. E não tem como fugir disso aqui, beleza? 5 riscos que você precisa escolher, na verdade foi o que eu acabei de falar. Risco de mercado, né? A Bolsa Americana já caiu 37% no ano de 2008, ali na crise imobiliária, e 18% em 2022, ok? Então faz parte, da mesma forma que ela valoriza, ela desvaloriza. Isso aqui eu estou falando a título de você saber os riscos ao qual você está exposto. Tá? Risco específico, risco de câmbio, né? Foi o que eu acabei de falar, nos dois sentidos, real valoriza, dólar desvaloriza, você tem perda, né? E se o dólar valoriza e o real desvaloriza, você tem um ganho no câmbio, beleza? Ah, tá, perdão, acabei não lendo ali o lado. No caso risco de mercado, o ideal, isso aqui é válido para todos os investimentos, tá, pessoal? Você tem que investir o que você não precisa, tá? Ou seja, você vai destinar um valor ali, o ideal é que todo mês ou toda semana você destine um valor que você não vai precisar para investir. Independente de ser lá fora ou aqui no Brasil, o ideal é que você tenha essa estratégia. Risco de câmbio, né? Aporte de forma regular, não tudo de uma vez. Ou seja, se você tem R$ 5.000 para investir, o ideal é que você não invista os R$ 5.000 de uma vez, porque se o dólar desvalorizar e o real valorizar, você vai ter uma perda cambial. Ou se os ativos que você comprou desvalorizarem, você vai ter uma perda. O ideal é que você faça isso de forma fracionada. E você tem que definir uma estratégia. Como assim? Eu vou pegar esses US$ 5.000 e vou dividir em aportes mensais de R$ 5.000, vou dividir esses aportes em aportes mensais de R$ 500. Todo mês eu vou pegar e investir R$ 500 e eu vou diluindo ali os meus aportes e vou diluindo o meu risco de câmbio e o risco de mercado ao longo desses aportes. Ótimo. Ou então eu vou pegar esses R$ 500 todo mês, eu vou investir mais ou menos 125 toda semana. É uma estratégia também que você pode analisar fazer, beleza? Não tem melhor nem pior, tudo depende do racional de investimento que você cria. Risco da empresa, né? Ou seja, empresa boa também quebra, nada impede que, por exemplo, que amanhã a Nvidia tenha algum problema, sei lá, contábil, está maquiando os números, as placas que ela está gerando não são lá essas coisas, e etc., e ela pode vir à falência. Então, isso também acontece, beleza? O que você tem que fazer a esse respeito? Diversificar por empresa e setor. Lembrando aquilo que eu falei, tente não concentrar tudo num único setor, numa única empresa. Risco de concentração no dólar, mesma coisa que eu acabei de falar, né? Se o dólar desvaloriza, você tem uma perda, beleza? Mas se ele valoriza, você tem um ganho. E o ideal é que você equilibre entre real e dólar e até outras moedas, se você conseguir. Risco sucessório, que também foi o que eu acabei de falar, né? Ativos americanos acima de US$ 60.000 podem pagar até 40% de imposto sobre herança se você não tiver um preparo, né, em questão de sucessão, né, a respeito disso, tá? Inclusive tá ali, ó, Estate Tax, é o nome dessa taxa aí de até 40% sobre a herança, beleza? Tributação, né? O que que mudou? A título de curiosidade, até 2023 era isento a venda de até R$ 35.000 por mês em ativos nos Estados Unidos, né? Ativos que você tinha lá. Essa isenção não existe mais, ou seja, lucrou, pagou. Se o seu lucro foi de $1, você vai ter que pagar ali o imposto de renda, beleza? Antes era uma alíquota progressiva de 15 a 22,5, agora não tem mais isso, é uma alíquota única, ou seja, lucrou, vai pagar 15%, tá? Apuração antes, você tinha que fazer mês a mês, né, com a DARF ali, todo mês, justamente para ter essa amostra ali para a declaração de imposto de renda do quanto você estava lucrando, tá? Agora, uma vez por ano, você vai lá na declaração, pronto, declarou, pagou o que precisa, etc. Antes o prejuízo era muito difícil de compensar. Agora, o prejuízo é compensável dentro do próprio ano. Ou seja, se você teve prejuízo, dentro de um ano, ali com seus ativos americanos, tá? Você consegue, dentro daquele próprio ano, utilizar esse prejuízo para compensar um lucro e não pagar ou pagar menos imposto. Ok? E acho que é isso que tinha para falar. Beleza? Tributação. Voltando a falar de tributação, alguns outros pontos, só para ficar claro. Dividendo.
que eu falei, recebeu dividendo lá fora, nos Estados Unidos, já é tributado 30% na fonte, tá? Já fica lá nos Estados Unidos. Não tem muito o que fazer a respeito disso. W8BEN, eu expliquei o que, que ele é no vídeo anterior. É um formulário que você preenche. A própria corretora, quando você abre a conta, te passa esse formulário. Ele é um formulário unicamente para dizer que você é não residente nos Estados Unidos, tá? Ele não vai te isentar dos 30% de imposto sobre dividendo. Ele pode te isentar em outras questões, mas não essa, ok? Quer entender melhor? Expliquei no vídeo sobre o REITs, ok? O vídeo da parte 2 para ser mais específico. State Tax, novamente lembrando que é um imposto de até 40% sobre os ativos ali, no caso de morte, né? Que pode chegar a 40% desses 60 mil dólares, beleza? Para quem tem $1 milhão ou mais, tem esse CBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, e é obrigatório para quem tem $1 milhão ou mais lá fora, tá? Existe uma outra regra que eu não coloquei ali para ficar muito grande, trimestralmente para quem tem mais de 100 mil. Ou seja, se você tem mais de 100 mil dólares, de 3 em 3 meses você tem que fazer essa Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Quem tem mais de 1 milhão tem que fazer essa declaração trimestral e tem que fazer mais uma declaração anual, ok? Não declarou, corre o risco de receber uma multa de até R$250 mil, ok? IOF, eu falei anteriormente ali, a alíquota de 1,1% na conta de investimento, transferência para a conta própria, que é aquela chamada conta global ali, que é para você ter um dinheiro só, você paga 3,5%. Então, para a gente que é investidor, o ideal é essa conta de investimento que você vai pagar 1,1%. E, obviamente, declaração do imposto de renda precisa ser feita, até porque se você vende ativos com ganho de capital, você vai precisar pagar o imposto aqui no Brasil, beleza? Caso seja tributado nos Estados Unidos, porque o imposto sobre ganho de capital pode ou não ser tributado para quem é não residente, ok? Se você for tributado lá, você pode utilizar essa tributação para tentar bater aqui no Brasil. Eu expliquei isso melhor no vídeo sobre o REITs, parte 2 também, beleza? Aqui é um resumo, né, o que ficou da parte 1. Estoque é a ação americana, você fica ali exposto à valorização do dólar e à desvalorização do dólar. Tributação, acabei de explicar, e a regra que mudou em relação aos impostos aí no ano de 2023, 2024, beleza? Parte 2, vou mostrar como analisar as estoques, né? Um vídeo com 8 indicadores que você consegue utilizar aí, e talvez, se der tempo, ou numa parte 3, 4 gráficos de 14 anos aí, e o passo a passo para abrir uma corretora e como fazer o seu primeiro aporte. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês curtam ele, compartilhem com quem vocês acham que precisam saber dessas informações, beleza? Comente aqui, a gente vai conversando, eu tiro a dúvida de vocês. Manda um direct ali para mim no Instagram para a gente conversando a respeito das suas dúvidas. Pode me mandar um e-mail também. Agradeço pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, a parte 2 sobre estoques. E até o próximo.